Se você está pensando em lançar um podcast e não quer desistir no terceiro episódio, esse vídeo pode te economizar meses de frustração. Eu sou Bia Pasqualino, jornalista e locutora com mais de 25 anos de estrada em rádio e podcast e já produzi mais de 500 episódios na prática. Se você faz seu próprio conteúdo e quer melhorar a qualidade do seu podcast, nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 etapas essenciais para lançar um podcast do jeito certo, evitando erros comuns que fazem muita gente desistir no meio do caminho. E já vou te adiantar a realidade que ninguém te conta. Podcast dá trabalho, mas dá para fazer direito. As 5 etapas que não dá para pular. Anota aí, salva esse vídeo, faz print, faz o que for. Planejamento, que é onde a maioria erra. Técnica, sem precisar vender um rim. Piloto, onde todo mundo aprende. Distribuição, o que constrói público fiel. Divulgação, a parte mais ignorada. Mas todos esses detalhes do processo não cabem em um vídeo só. Então eu vou continuar falando disso no canal, aprofundando cada etapa, porque é um assunto que eu vivo no dia a dia e que eu amo. Ou seja, se você está levando a sério o seu podcast, esse canal vai ser um bom lugar para você acompanhar. Vem comigo. Etapa 1. Planejamento. Sem aquele papo de RH, hein? A maioria dos podcasts não acaba por falta de talento. Acaba por falta de planejamento. Antes de pensar em microfone, trilha sonora ou na arte do seu podcast, você precisa responder algumas perguntas básicas. É por isso que a primeira etapa para lançar um bom podcast é planejar. É aqui que você define se o seu podcast vai nascer com direção ou no improviso. Me diz, se eu te perguntasse agora, você saberia responder o que você quer com o seu podcast? Qual que é a sua expectativa com ele? E com quem você quer falar pelo podcast? Não vale responder, com todo mundo. Quanto mais, melhor. Não existe podcast para todo mundo, tá? Existe podcast para quem se identifica com você ou com o assunto que você aborda. Então, é importante você saber com quem você fala, o seu público-alvo. E aí você precisa conviver com esse grupo, fazer parte dele ou pesquisar bastante, porque senão você vai ficar pensando, eu acho que esse nicho pensa assim. Aí a grande chance de você errar tá dada. E mais, escolhe e ajusta o formato do podcast de acordo com as pernas que você tem, não com o que seria ideal, com o que é possível nesse momento. Pode ser entrevista, mesacast, podcast, solo, narrativo e faz um cronograma realista para depois não ficar naquela correria que pode dar ruim. Planejamento sólido evita rediscussão, ter que refazer coisa, provocar atraso e ainda corre o risco de você perder o foco. Aí, definido o planejamento, a próxima etapa é garantir que o conteúdo chegue bem ao ouvido de quem escuta ou aos olhos de quem assiste. Etapa 2. Técnica. Calma que não vai precisar vender o rim. Quando eu falo de técnica, não é microfone caro. É pauta clara e bem pensada, pesquisa feita com antecedência, locução adequada, qualidade de áudio decente, edição e sonorização honestas e roteiro bem redondo. Técnica boa significa cuidado em todas essas etapas. E aí, se você é um produtor independente e que faz tudo sozinho, você precisa pensar em soluções simples, mas bem feitas. Qualidade técnica é respeito com quem te escuta. Mas mesmo com planejamento e boa técnica, ainda falta testar. Etapa 3. Piloto, onde todo mundo aprende. Podcast bom não nasce pronto, ele nasce testado. Pouca gente faz isso e eu acho que deveria. Produzir episódio piloto, que é tipo um episódio teste, é fundamental. Nunca abrir mão disso, porque o risco de arrependimento é muito grande. O piloto te ajuda a ajustar a duração do podcast, a você entender seu ritmo, testar formato, calcular o tempo de produção, corrigir erro, ajustar a identidade sonora do podcast.
O piloto não é um episódio que você faz e depois joga no lixo. Ele é laboratório. É onde você descobre se aquela ideia maravilhosa funciona na prática. Porque tem certas questões que a gente só percebe quando a gente ouve o resultado. Então vai lá, testa a trilha, muda a edição, regrava, compara, mas não vai até a perfeição, porque isso não existe. Equilíbrio é tudo na vida. É por isso tudo que o piloto demora o dobro do tempo ou até mais para ser feito. E tá tudo bem. Depois, os outros episódios ficam mais fáceis de fazer, eu juro. Aí, depois que o podcast começa, vem um dos maiores desafios. Etapa 4. Distribuição. Podcast é hábito. E hábito não se cria no meio do caos. Ele não precisa ser semanal, mas precisa ser regular. Porque se nem você sabe quando vai sair o próximo episódio, imagina o ouvinte. Regularidade cria expectativa. E não faz uma cilada para você mesmo. Escolhe uma frequência realista para a sua rotina. É melhor publicar menos, mas cumprir o prazo. Porque podcast não cresce no pico, cresce na constância. O hábito do ouvinte ou do espectador em te assistir, em te ouvir com regularidade confiável, vira fidelidade e retorno constante para o seu conteúdo. A regularidade transforma ouvintes casuais em comunidade fiel. E comunidade engajada dá feedback, sugere temas, interage em grupos, te divulga e pode até virar cliente em serviços, se esse for um dos seus objetivos com o podcast. E agora vem uma etapa que muita gente deixa por último, mas que devia pensar desde o início. Etapa 5, divulgação. A parte mais ignorada. Não adianta podcast bom escondido. Pode ser simples, pode ser só mensagem de WhatsApp, mas precisa existir e precisa ser pensada e planejada antes do lançamento, com carinho e com tempo. Divulgação, muitas vezes, é subestimada, mas ela envolve identidade visual, estratégia de redes sociais, campanha de lançamento, enfim, tem muita coisa para ser pensada. E, de preferência, ela começa antes do primeiro episódio ser publicado. Então, pensa na divulgação como parte do projeto, não como algo extra que você vai fazer depois. Podcast bom que ninguém conhece continua sendo só um podcast desconhecido. Se tudo isso que eu te falei aqui parece muita coisa, calma, respira. Não é para te assustar, é para te preparar. É exatamente isso que eu faço na Rádio Tertúlia, que é a minha produtora de podcasts aqui em São Paulo. A gente ajuda as pessoas a lançarem podcasts sem se enganarem no caminho. Se você seguir essas etapas, seu podcast já sai na frente de muita gente. Se alguma dessas 5 etapas já te deu trabalho, me conta depois nos comentários. Isso me ajuda muito a direcionar os meus próximos vídeos. E aproveita para clicar nesse episódio aqui, ou aqui, não sei onde vai estar, para ver as minhas dicas e técnicas para melhorar a sua locução de podcast. Obrigada! Tchau!